Olá, esse é o Vozes Entre Linhas, o podcast apresentado pela Fundação Facesv. Eu sou a Júlia Mello e antes de começar o episódio de hoje, eu vou pedir para todo mundo já nos acompanhar pelas redes sociais. Nós somos @Fundação Facesv no Instagram e Facesv no LinkedIn. O tema do episódio de hoje é a violência contra a mulher e as suas instâncias e como isso reverbera nas diversas áreas da vida. E para falar sobre esse assunto hoje, nós temos a professora Cristiane Magalhães. Seja bem-vinda, professora. Oi, Júlia. Tudo bem? Tudo ótimo. Vou apresentar a professora para vocês. A Cristiane, ela é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Viçosa, docente do curso de Serviço Social e coordenadora do programa de extensão Casa das Mulheres desde 2014. Ela concluiu o doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto René Rochot e Fundação Oswaldo Cruz, é especialista em Saúde Pública pelo FMG e em Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e trabalhou durante 10 anos como sanitarista no Serviço Municipal de Vigilância Epidemiológica de Viçosa. Nesse período, ela atuou fortemente no Comitê Municipal de Prevenção do Óbito Materno, Fetal e Infantil e no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, ambos em Viçosa. Ela é mãe da Maria Cecília e da Alice, de 8 e 6 anos, e tem experiência e interesse em saúde coletiva e em avaliação em saúde, principalmente nos temas sistemas de informação em saúde, gênero e violência contra mulheres. Gente, o currículo é ela, né, a pessoa ideal para conversar com a gente sobre esse assunto de hoje. Mais uma vez, seja bem-vinda, professora. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história, quem é a Cristiane dentro dessa temática também. Oi, Júlia. Eu estou muito honrada em poder participar hoje com você desse episódio, né? Obrigada por ter lembrado. E acho que assim, é um tema extremamente importante para todas nós, né? E muito caro para mim, que assim, há quase 20 anos venho me dedicando ao estudo desse tema. Eu trabalho com a temática da violência, meu primeiro contato, né, com esse tema foi ainda na graduação. Quando eu pude participar de um projeto de pesquisa que foi coordenado pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero, um núcleo vinculado ao UFV, NIEG, a sigla desse núcleo, em que a gente pesquisou as dimensões da saúde reprodutiva de mulheres num distrito aqui de Viçosa. Então foram os meus primeiros contatos com as teorias feministas, com as discussões sobre as relações de gênero e como que as desigualdades de gênero impactam a vida das mulheres, né? Depois, já formada em 2004, eu tive a oportunidade, como você mencionou no currículo, né, de trabalhar como sanitarista na Prefeitura de Viçosa. Então eu passei num concurso, fui atuar no setor de saúde, na Secretaria de Saúde, especificamente no setor de vigilância epidemiológica, e nesse setor eu precisei entender melhor como funcionava a questão da notificação da violência. A violência contra mulheres, ela é de notificação compulsória. O que significa isso? Todos os casos de violência que são atendidos nos serviços de saúde, eles devem ser informados à autoridade sanitária, né? À Secretaria de Saúde, no caso, para fins estatísticos, para a gente conhecer a dimensão da violência. Mas isso me incomodava em 2004. Uma coisa é você saber da existência dos casos. Outra coisa é, eu sei da existência dos casos, e aí, fazer o quê? A gente não tinha em Viçosa uma rede organizada para atendimento a essas mulheres. Então, saber do caso e não ter nada o que fazer era uma situação extremamente angustiante. E aí, nesse contexto, assim, se você for pensar a nível de Brasil, várias coisas estavam acontecendo, sabe? Foi um período bastante profícuo, né, em termos de organização das políticas em torno do enfrentamento à violência contra mulheres no Brasil. A gente teve a criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, ligada ao governo federal, né, à Presidência da República especificamente. A gente teve a implementação da Lei Maria da Penha, que é uma das legislações mais modernas em nível mundial, né, que foi implementada em 2006, que foi promulgada em 2006, né, e ela vem sendo implementada ao longo dos anos, né. Então, assim, existiam várias ações, mas a nível local a gente não tinha uma estrutura organizada. Então, eu comecei a me envolver nesse tema mais como servidora mesmo do campo da saúde, né, para tentar entender como poderia funcionar o atendimento às mulheres em Viçosa, até porque a gente não tinha e ainda não temos serviços especializados, né? Nós temos os serviços de saúde, a gente tem as delegacias de polícia civil e militar, mas muito recentemente é que a gente conquistou a vinda de uma delegada para Viçosa, né? Mas ainda assim a gente
não tem uma delegacia especializada de atendimento a mulheres. A gente tem a figura da delegada, mas ela atua em outras áreas, né, que não só a violência contra mulheres. Então, nessa minha trajetória profissional, eu fui me envolvendo mais na temática da violência, né? Também acompanhei a implementação do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que foi uma conquista extremamente importante para o município, né? Um conselho atuante e que vem reivindicando política para mulheres e, entre as políticas para as mulheres, as políticas de enfrentamento à violência. Então, a gente consegue perceber que toda essa linha de pesquisa, essa área, ela sempre esteve, né, presente na sua vida. Então, para a gente adentrar no tema, vamos falar sobre o que o pessoal, às vezes, mais se questiona quando a temática é violência contra a mulher. A violência ela é apenas física? Como que isso funciona? Como que isso é determinado? Não, né? Não mesmo. Muitas vezes existem várias dimensões da violência contra mulheres, a dimensão da violência de gênero contra mulheres, né? A Lei Maria da Penha, inclusive, ela especifica esses diversos tipos de violência que acometem as mulheres, no caso, dentro da violência doméstica, né? Que é essa violência que acontece nas relações íntimas de afeto, né? Entre pessoas com relações de parentesco, mas não necessariamente somente entre pessoas com relações de parentesco, né? Que coabitam a mesma residência. Ela deve envolver as relações íntimas de afeto. E aí existem diferentes tipos de violência, né? Por exemplo, a violência psicológica, que é quando a mulher é humilhada, xingada, é menosprezada, muitas vezes as decisões dela não são legitimadas, as vontades, né? Isso é uma violência que ela é constantemente praticada contra as mulheres. E ela é uma violência muito difícil da mulher perceber, muitas vezes, né? A gente tem a violência patrimonial também, que às vezes a pessoa não consegue entender aquilo como uma violência. A violência patrimonial acontece, por exemplo, quando a mulher é impedida de ter acesso aos documentos, quando os materiais, os meios dela de trabalho ou de estudo, por exemplo, são estragados de propósito, né? São danificados de propósito pelo agressor. Isso é frequentemente relatado, né? Meu companheiro, meu namorado rasgou os meus livros, o meu marido quebrou meu celular de propósito, né, com o objetivo de que ela não faça contato com outras pessoas ou que ela tenha dificuldade para estudar. Isso é uma violência patrimonial. E às vezes a gente não consegue perceber isso como uma violência, né? A violência moral também é uma violência que a gente tem visto recorrentemente, principalmente agora com as redes sociais, né? As mulheres sendo humilhadas, xingadas publicamente, às vezes acusadas de crimes, e isso sendo expostas publicamente com o objetivo também de diminuí-la perante a sociedade, né? São tipos de violência que não passam pelo aspecto físico, mas muitas vezes as mulheres só percebem a violência, essas diversas outras violências, quando existe a violência física. E aí, com a violência física, ela vai buscar apoio, ela vai buscar ajuda, e nesse momento ela identifica outras violências que ela experimentou ao longo da vida. Normalmente, o feminicídio, que seria o tipo mais extremo de violência, né? Assim, o episódio final que culmina com a morte das mulheres, ele não acontece de uma hora para outra. Essas mulheres são vítimas ao longo da vida, né? Elas vivem em situações de violência e elas não conseguem identificar. Ou se identificam, elas tentam romper o ciclo, mas elas acabam voltando, né? Porque a violência, ela é cíclica, né? A gente consegue perceber isso tanto nos atendimentos que nós fazemos na Casa das Mulheres, né? Que realmente existe o ciclo da violência, ele é frequente. A maioria das mulheres, elas têm dificuldade de romper, porque, como eu disse, né? Envolve uma relação afetiva. Não é um agressor, uma pessoa desconhecida. É uma pessoa que é de sua confiança, que mora dentro da sua casa. É seu pai, é seu avô, é o seu companheiro ou ex-companheiro, seu namorado, namorada, né? Então, são pessoas que você tem uma relação de afeto e você não quer romper a relação, você quer que rompa, que termine a violência, né? Que cesse a violência sem ter que terminar a relação. Então, quando a gente fala que é cíclico, é exatamente isso. Existe aquele momento de tensão, existe o episódio de violência propriamente dito, só que depois existe o arrependimento. Esse agressor, ele pede perdão, ele fala que vai mudar e a mulher, ela volta para a relação. E aí, de repente, tem o aumento da tensão, a violência,
pedido de perdão. E isso é muito difícil de romper, né? E é importante a gente ter começado esse episódio com essa introdução, justamente para a gente legitimar esses outros tipos de violência, que como a senhora mesmo falou, é mais difícil da mulher perceber essas outras instâncias de violência, se não físico. O físico, como reforçando nessa fala, ele realmente é um ponto ali que ela percebe as outras, mas às vezes, infelizmente, é a partir dele que ela começa a validar as outras violências que ela já vem sofrendo. Então, a gente introduz dessa maneira, né, para o nosso ouvinte, para a gente explicar mesmo que existem esses outros tipos de violência e que são tão são tão violentas quanto... Tão graves quanto a violência física. Então, foi uma introdução, eu acredito que bem abrangente, que a gente conseguiu mesmo tá mostrando essa outra parte para que seja validado, porque existem sim violência para além da física, é importante a gente falar sobre isso, para que gere conhecimento e que a partir desse conhecimento as pessoas consigam perceber também. E que a gente perceba as situações que a gente vive, né? Porque, como eu disse, às vezes é a partir da violência física que você vai falar sobre aquilo. Que você vai ter oportunidade de falar, porque muitas vezes essa violência física vai deixar marcas, outras vezes não. Existem diversas violências físicas que não vão deixar marcas evidentes, né? É o caso, por exemplo, da violência sexual, que a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco, né? Mas existem violências que deixam marcas e que alguém vai te questionar, o que é isso? E às vezes muitas mulheres inventam uma história para não ter que contar, porque elas têm vergonha, elas se sentem culpadas, né, pela violência, o que eu fiz de errado. Na verdade, a culpa da violência nunca é da mulher, né? É culpa de uma estrutura machista, patriarcal, que a gente vive e que o homem se acha no direito de impor comportamentos, né, sobre as mulheres, né, e de corrigi-las caso eles não concordem com o comportamento que caso tem. Esse comportamento fuja daquilo que foi imposto, se sentem no direito de corrigir por meio de violência. Exatamente. É isso. Indo um pouquinho para os dados agora, né? No ano de 2023, ao menos 8 mulheres foram vítimas de violência doméstica a cada 24 horas. E esses dados eles fazem referência a 8 dos 9 estados monitorados pela rede de observatórios da segurança. A gente vai disponibilizar quais são esses estados, né, para os ouvintes depois. Ao todo foram registrados 3.181 mulheres vítimas de violência, representando um aumento de 22,04% em relação a 2022, quando Pará e Amazonas ainda não faziam parte desse monitoramento, né? E aí falando, né, sobre as violências no geral, ameaças, agressões, torturas, ofensas, assédios, feminicídio, são inúmeras as formas, né, que elas não começam ou se esgotam nesses dados registrados. E em relação ao feminicídio, que já foi citado, apontaram ao menos 586 vítimas. Isso significa dizer que a cada 15 horas, uma mulher morreu em razão do seu gênero, majoritariamente pela mão de parceiros ou ex-parceiros, sendo esses casos 72,7%, que usaram armas brancas em 38,12% dos casos, ou por armas de fogo em 23,75%. São números apavorantes. Sim. Mas é importante da gente falar sobre esses dados também, para a gente reforçar que não são casos isolados, são dados que isso aqui é apenas uma amostragem, e quantas às vezes não relatam. A gente fala que é a ponta do iceberg, né? Esses casos que chegam a ser registrados, eles são a pontinha do iceberg. Existe um número enorme que a gente não consegue nem dimensionar, né? Quantas mulheres vivem em situações de violência psicológica? A gente não sabe, né? A gente sabe aquelas que chegam a registrar muitas vezes a violência física, e quando elas registram a violência física, a gente identifica as outras violências que vieram antes, né? Mas são poucas as mulheres que buscam o atendimento, denunciam, por exemplo, casos de violência psicológica, né? Em geral, a denúncia vem muito quando acontece o episódio da violência física, como eu mencionei, né? A procura pelo serviço de saúde, a mesma coisa. Elas aparecem
às vezes num serviço de saúde mental, como um problema de saúde mental, mas qual é a causa daquele problema? Será que não existe uma violência que tá culminando com aquele problema de saúde mental? Né? Então, muitas vezes as mulheres chegam no serviço de saúde e é difícil identificar o real motivo, né, dessa procura. E são poucos os casos que realmente são identificados, notificados. Se a gente for pensar no próprio feminicídio, é uma legislação relativamente recente, que ela é de 2015. Né? Então, antes disso, a gente não tinha registro de quantas mulheres morriam em razão de serem mulheres, né? Porque nesse dado não entra o acidente de carro, por exemplo. São mulheres que morreram em decorrência das desigualdades de gênero. Elas morreram por serem mulheres. Não são mortes acidentais ou violência urbana, né? Num assalto, por exemplo. Aqui são só casos de violência de gênero. Então a gente já falou um pouquinho sobre a violência no âmbito mais geral e específico agora da violência sexual. O que seria, então, essa violência sexual contra a mulher, né? Por que às vezes ela acontece, né? Quais são os direitos sexuais e reprodutivos? Então, a violência sexual ela é um problema grave, persistente, que atinge mulheres, principalmente, e meninas, e não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade mundial. Em contextos de crise, de guerras, a gente vê um aumento, inclusive, dessa violência sexual. A gente pode perceber nas denúncias que a gente tem recebido agora na questão do clima que está acontecendo no Sul, né, com as enchentes, as mulheres abrigadas e sofrendo violência sexual, né? E o que é a violência sexual? É um tipo de violência que vai envolver a relação sexual forçada. Pode ser a relação sexual forçada propriamente dito, ou a exposição à relação sexual, a tentativa de obter relação sexual, a exposição não consensuada relacionada à sexualidade das mulheres e das meninas, né, ou de outras pessoas, mas principalmente é um tipo de violência que acomete majoritariamente mulheres e meninas, embora possa ocorrer com outras pessoas, né? O estupro, ele é um tipo de violência sexual, então tem diversos tipos: o assédio, a prostituição forçada, o tráfico de pessoas para fins sexuais, são tipos de violência sexual, o impedimento do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos pode ser considerada uma violência sexual, por exemplo, quando a mulher ela é impedida de utilizar um método contraceptivo, ou quando ela é forçada a uma gravidez indesejada, ou forçada ao aborto, ou forçada ao casamento. A gente não vê, não debate muito sobre isso na nossa cultura, mas existem culturas em que as mulheres são forçadas ao casamento, né, de forma mais recorrente. Isso pode ser considerado uma violação dos direitos reprodutivos e uma violência sexual, né? É importante lembrar, então, o estupro, especificamente, né, esse tipo de violência sexual, ele vai estar relacionada à relação sexual forçada, né, ou ao contato com as partes íntimas sem o consentimento da pessoa. Qualquer relação sexual com crianças e adolescentes menor de 14 anos é considerado estupro. Não existe consentimento quando a gente fala de crianças e adolescentes, né? E às vezes algumas pessoas costumam dizer que sim, mas ela quis. Não, ela não quis. Isso é estupro. Relação sexual com crianças e adolescentes menores de 14 anos é estupro. E também quando as mulheres, né, mesmo sendo maiores de 14 anos, né, mulheres e adolescentes maiores de 14 anos, quando elas não têm condição de consentir, seja porque estão sob efeito de drogas, de álcool, ou alguma condição de saúde que a impeçam de tomar a decisão, isso também é considerado estupro. Então, assim, é um tema extremamente sensível, é uma das mais cruéis violações dos direitos humanos e que a gente precisa ter clareza, né, do que é essa violência para agir rápido. Tanto enquanto mulheres, que isso pode acontecer com qualquer uma de nós, né? Então, para a gente saber que é estupro, que a gente não tem culpa daquela violência sofrida e que a gente precisa falar sobre ela e buscar ajuda, porque algumas ações elas precisam ser desenvolvidas rápido. A violência sexual, ela tem, como todas as violências, mas a violência sexual, ela pode ter consequências imediatas e duradouras para as mulheres, né? As infecções sexualmente transmissíveis, entre elas a AIDS, uma gravidez indesejada. Então, assim, são coisas que a gente pode tentar mitigar os efeitos
quando a gente tem um atendimento oportuno dessas mulheres, né? Então, os sistemas públicos de saúde, de assistência social, a segurança pública, a justiça precisam estar organizados para atender adequadamente essas mulheres no tempo que é necessário, para que a gente consiga, de fato, mitigar as consequências desse tipo de violência. Sim, e durante, né, sua fala, você reforçou a importância, né, de ter, de fato, dessas medidas sendo tomadas de maneira mais ágil, e às vezes elas não são tomadas. Então, por que às vezes é tão difícil pedir essa ajuda, né? Tem algo que embase isso? Então, assim, o que tanto a nossa experiência prática, né, no atendimento às mulheres, quanto os estudos da área, eles apontam que muitas mulheres se sentem culpadas. E esse sentimento, ele é reforçado pelos próprios profissionais que atendem essas mulheres. Muitas vezes, no atendimento de saúde, no atendimento na polícia, essas mulheres são julgadas. Então, elas sofrem uma outra violência, que é a violência institucional. No lugar que era para elas serem acolhidas, né, ouvidas e de forma nenhuma deslegitimadas, elas são deslegitimadas, né, questionadas. Ah, mas o que você fez? Por que você não reagiu? Aí eu me lembro da fala de uma delegada que trabalhou conosco na produção do material da cartilha de enfrentamento à violência, né, que depois a gente vai deixar o link para as pessoas que ouvirem o episódio. Ela menciona que, assim, para todos os tipos de violência, a gente orienta as pessoas a não reagirem, né? A gente fala assim, não reaja, porque o mais importante é a sua vida, a preservação da sua vida, o que é material você conquista depois. Para a violência sexual, a gente faz o contrário, a gente pergunta para a mulher, por que você não reagiu? Por que você não fez nada? Né? E é muito difícil, porque essa violência, ela acontece sobre ameaça, sobre tortura, sobre violência física, né? Então, são várias as questões que envolvem uma relação sexual forçada, né? Então, não há motivo para questionar as mulheres, e muitas vezes elas são questionadas, elas são culpabilizadas. Outra coisa que é importante falar, que muitas vezes, a maioria dos casos, o agressor ou a pessoa agressora, que não necessariamente é só o homem o agressor, né? É importante a gente pensar sobre isso também. Eles são pessoas do contato íntimo dessas mulheres, são pessoas da relação de confiança delas, são pessoas que elas têm uma relação afetiva. O agressor é o avô, como eu disse, o pai, o marido, o ex-marido, o namorado, o filho. E essas mulheres querem proteger esses agressores também. Então, muitas vezes elas não denunciam por esse sentimento de proteção que elas têm contra essas pessoas. Apesar de terem sido vítimas de uma violência, elas também têm uma relação de afeto com esses agressores. Então, são diversas as dimensões, né? A questão da culpabilização, a questão da violência institucional e a questão da proteção são algumas das dimensões que a gente pode citar aqui, além de outras, né? Como foi dito, né? O desejo é que a violência pare, não necessariamente os laços com o agressor, né? Com a pessoa agressora. Exatamente. Então, é de fato complexo, né? Para a mulher, até ela chegar ali no momento da denúncia, né? Tomar essa decisão. E por isso, às vezes, a gente conhecendo esses três fatores, né? É o ciclo, né? O ciclo, conhecendo esse ciclo, é mais fácil da gente também entender e acolher essa mulher do porquê ela não denunciou antes ou do porquê ela ainda não denuncia. Então... E por que às vezes ela denuncia e depois ela volta atrás, porque isso é muito comum, né? E muitas vezes a gente ouve os julgamentos das pessoas que deveriam, como eu disse, acolher, e elas continuam julgando essas mulheres. Ah, mas ela tá aqui de novo, eu já fiz um boletim de ocorrência, eu já fiz uma medida protetiva para ela e ela retirou a medida, agora tá aqui de novo. Sim, ela está aqui de novo, e cabe a nós, enquanto profissionais da rede, acolhê-la, ouvi-la e apoiá-la para que ela consiga se fortalecer, compreender a situação que ela vive e ela dar os passos para romper com o ciclo da violência. É a tentativa dela, né, de quebrar esse ciclo, e às vezes ela tenta quebrar, depois retorna, e sempre que ela fizer essa tentativa, realmente é importante que os órgãos acolham, né, para que não haja, como foi citado, violência institucional. São muitas instâncias de que é tudo muito estrutural, então esse acolhimento com a mulher, ele tem que partir de toda uma estrutura que a suporte até ela chegar nesse momento da denúncia e após a denúncia também. Então, o que fazer nesse após?
Então, aí a gente vai depender do tipo de violência, né? No caso da violência sexual, que é esse tipo de violência que a gente vem falando aqui mais pontualmente, é importante que ela, a partir do momento do episódio de violência, que ela busque falar sobre aquilo e que ela procure apoio. É importante o atendimento de saúde, é fundamental, porque, como eu disse, tem algumas consequências diretas da violência sexual que vão afetar, às vezes, as mulheres para a vida toda. Uma infecção sexualmente transmissível, uma gravidez indesejada, então é importante que ela busque apoio e ajuda rapidamente. O tempo, nesse caso, é fundamental. Algumas ações, elas precisam ser feitas até 3 dias, até 72 horas, ou a eficácia das medidas vai diminuindo. Por exemplo, o uso da pílula do dia seguinte para prevenção de uma gravidez indesejada. É importante que seja feito o quanto antes. À medida que o tempo vai passando, a efetividade do procedimento já não é tão boa, né? A mesma coisa com os medicamentos antirretrovirais, para evitar uma infecção sexualmente transmissível, entre ela a AIDS, né? Então, precisa ser feito o quanto antes. E no Brasil, a gente tem hospitais de referência do SUS, hospitais públicos ou conveniados, que são referência para o atendimento dessas mulheres. Em todo o Brasil tem. Aqui em Minas Gerais, nessa cartilha que nós desenvolvemos, é possível acessar quais são os hospitais, né, de referência. Aqui em Viçosa, a nossa referência é o Hospital São Sebastião, conhecido como Hospital Velho, que fica na rua Tenente Kimmel, né, aqui no centro da cidade. Então, é o hospital que está habilitado, né, capacitado para acolher as mulheres em situação as pessoas em situação de violência sexual e tomar as medidas mais urgentes que são necessárias no caso desse tipo de violência, né? E para todos os outros tipos, né, de violência, é muito importante que a mulher não se sinta sozinha, que ela não se culpabilize, que ela entenda que a violência não é culpa dela e procure apoio, né, para que ela consiga romper com o ciclo da violência. Muitas vezes existe a dependência financeira do agressor e aí isso dificulta ou impede. O medo de perder a guarda dos filhos, às vezes, ou de não ter como sustentar esses filhos, né? São questões que passam na cabeça das mulheres que vivem em situação de violência e às vezes elas permanecem na situação para proteger os filhos, por causa dessa dependência financeira, às vezes não tem emprego, não tem creche para os filhos, então são diversas as dimensões, né? Então é importante que elas busquem os serviços de apoio para que esses serviços também possam colaborar com elas, né? Às vezes, num aluguel social, a gente consegue que ela saia de casa, né? E isso é uma tarefa, por exemplo, do setor de assistência social, mas para isso o caso de violência precisa ser identificado, né? E aí, a partir dessa identificação, a gente construir, junto com a mulher, possibilidades para que ela rompa com o ciclo, que ela saia dessa situação de violência que ela vive. Isso, a professora Cristiane falou sobre a cartilha. O nosso próximo tópico é sobre esses lugares de acolhimento para a mulher mesmo. Essa cartilha você consegue ela tanto de forma digital quanto de forma física, né? Igual a professora trouxe com ela. E a gente vai estar disponibilizando para vocês também link de download. A gente tem o Vozes Entre Linhas, ele é não apenas um podcast, ele também é uma newsletter. Então, nesse texto vai ter as linkagens todas para vocês terem acesso. E a gente utilizou muito como base, né, as informações para o episódio de hoje, material que vocês conseguem ter acesso, que é essa cartilha da violência sexual, o que você deve saber. E, como a professora falou, se você rolar nessa cartilha, né, ou folheá-la, chegando a partir da página 12, isso mesmo. A partir da página 12, você consegue localizar esses meios, essas orientações para denúncia e esses meios de acolhimento. Então, alguns serviços de atendimento e contatos importantes você localiza a partir da página 13, e aí começa Polícia Militar, Polícia Civil, o CERNA, que é o Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher, CREAM, Centro de Referência Especializado, Atendimentos à Mulher, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar. Aí tem a parte voltada para a Defensoria Pública, o Ministério Público também, que tem o CEDEM, CDDICA, KUVD, KUDCA, e aí tem os DISCs, que tem o DISC 100, que é o DISC Direitos Humanos, Ligue 180, Centro de Atendimento à Mulher,
E de mais abaixo, na página 16, tem esses pontos dos hospitais. E reforçando, né? A gente conversou um pouquinho antes do episódio começar sobre esses pontos de denúncia. O que a gente tem muito fácil na memória é mesmo o 190, que é o da Polícia Militar. Então, por mais que tenha esses outros pontos, às vezes na não vai... urgência, Isso, né? na A urgência, Polícia Militar liga é para a Polícia Militar que ela vai prestar esse suporte. Às vezes fica assim, tem o 180 próprio para mulher, tem o Sempre Direitos Humanos. Na dúvida, o primeiro número que costuma vir na cabeça em casos de emergência é o 190, e a gente entende essas violências como uma emergência, assim como a Polícia Militar também tem esse entendimento. Então, casos interessantes que a gente vem percebendo, igual a gente colocou aqui sobre o Disque Pizza, que às vezes as mulheres acabam ligando para a Polícia Militar, alguns relatos, né, que elas ligam para a Polícia Militar como se fosse fazer ali um pedido de uma pizza, e aí ela vai e passa o endereço dela. Então, a gente tem alguns relatos para que essas mulheres encontrem maneiras de realizar essa denúncia, às vezes, sem que o agressor, né, que a pessoa agressora perceba que está sendo denunciado, e de certa forma isso traga uma segurança para essa mulher, de que ela possa realizar essa denúncia, lembrando que elas são anônimas também, né, professora? Então, já dá um pouquinho dessa segurança maior para as mulheres. E aí, dentro desses assuntos, né, esse tópico é o tópico da democratização do acesso, que a gente tem em todos os nossos episódios, e esses acessos, eles precisam estar de fato democratizados para que essas mulheres consigam ter acesso a esses meios de suporte. Então, a parte da assistência social é algo que possibilita a democratização desse acesso também. Isso. A ideia é quando surgiu a ideia de construir essa cartilha, né? Ela foi pensada no âmbito da minha pesquisa de doutorado. Uma das coisas que nós identificamos era exatamente a falta de conhecimento das pessoas, principalmente as mulheres, né? Sobre o que fazer em caso de violência sexual. Primeiro, o que é a violência sexual e o que fazer em caso de violência sexual. Muitas mulheres acabavam chegando tardiamente aos serviços de saúde, às vezes já com um estado avançado de gravidez, já não era mais possível prevenir a gravidez, né? Às vezes em situações de trauma muito já consolidadas, né? E elas chegavam tardiamente porque se perdiam, não sabiam o que fazer. E os próprios profissionais da rede de acolhimento, seja na polícia, na assistência social, na justiça, na segurança pública, né? Eles não sabiam como orientar essas mulheres. E aí essa cartilha, ela foi desenvolvida por um grupo interinstitucional composto por representantes da Defensoria Pública, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, do Instituto de Pesquisa René Rachou, né? Além de outras instituições que participaram da construção, e a ideia foi exatamente essa: alertar sobre o que é violência sexual, o que fazer nos casos e onde procurar apoio, né? Como você mencionou, ao final da cartilha a gente tem uma lista de instituições, muitas dessas instituições são de nível estadual, outras elas são localizadas em Belo Horizonte, mas a gente tem o contato da emergência, da Polícia Civil, da Polícia Militar, desculpa, né? Porque em situação de emergência é a Polícia Militar que vai atuar, né? A gente tem, como eu disse, aqui em Viçosa, a referência para a violência sexual em termos de saúde é o Hospital São Sebastião, mas o atendimento ele não se encerra no atendimento hospitalar, é um primeiro contato. É importante que essa mulher, que essa pessoa que foi agredida, ela tenha um acompanhamento ao longo de um período para identificar outras consequências e também fazer um acompanhamento psicossocial do caso, né? Então, é muito importante a gente saber sobre o que fazer, né? Para que a gente haja oportunamente. A gente, tanto enquanto mulher, que pode ser vítima, né, desse tipo de violência, quanto enquanto profissional que está na rede e está acolhendo essas mulheres. Então, fica a dica, né, realmente da cartilha. Tem o QR Code também, que você pode acessar quais são os hospitais de referência no estado de Minas, aqui para acesso. E eu acho que é importante localizar que em Viçosa a gente tem o programa Casa das Mulheres, né? Que é uma iniciativa, embora, como eu disse, Viçosa a gente não tem equipamentos especializados, né? A gente tem equipamentos da rede de saúde, da assistência social, da segurança pública e da justiça, mas nenhum deles são especializados no atendimento à violência. Por exemplo, a gente tem, no caso da assistência social, o CREAS, que é um centro de referência especializado da assistência social.
social. E dentre as diversas demandas que o CREAS atende, ele atende a violência também, né? Mas é um ponto de apoio importante para as mulheres. A gente tem o hospital. O hospital, ele atende diversas questões de saúde, entre elas a violência. A gente tem as polícias civil e militar, que também, dentre as diversas ocorrências relacionadas à segurança pública, eles atendem as pessoas em situação de violência, as mulheres em situação de violência. Então, a Casa das Mulheres, ela não é uma instituição, ela é um programa de extensão universitária, mas que existe há mais de 10 anos no município, né? Ele foi lançado em 2010, então está aí com quase 14 anos de atuação na cidade, né? Mas ele tem um papel importante, porque apesar de ser um programa de extensão, ele atua especificamente no enfrentamento à violência de gênero contra mulheres, a violência doméstica especificamente, e sexual, né? Então, ele acaba apoiando na articulação da rede, na formação dos agentes públicos para acolher essas mulheres e também no acolhimento às mulheres em situação de violência. A gente atende de segunda a sexta-feira, de 1h, no período da tarde, de 1 às 4 da tarde. E assim, não precisa agendar, não precisa de levar documentos, é só ir. E é por livre demanda, né? Claro que se você tiver tiver em posse dos documentos, isso pode agilizar alguns processos, né? Se a mulher, por exemplo, como a gente atende em parceria com a Defensoria Pública, é um projeto que acontece em parceria com a Defensoria Pública, se as mulheres tiverem alguma demanda relacionada ao sistema de justiça, divórcio, pensão de alimentos, né, para os filhos, ou qualquer questão relacionada à justiça, se existir essa demanda, se elas têm os documentos, isso agiliza o processo, né? Mas não é obrigatório. O que cabe à Casa das Mulheres é fazer esse acolhimento das mulheres, entender qual é a demanda delas e construir junto com elas um plano de cuidado. O que é possível fazer na situação delas, né? O que elas querem fazer, respeitando sempre a autonomia delas e o direito de escolha sobre a própria vida, né? É um programa super necessário, né? E que bom que ele já vem perdurando há mais de 10 anos e que bom que a gente tem isso no nosso município de Viçosa e onde o pessoal consegue localizar a sede do programa. O programa, ele funciona, como eu comentei, né? Ele tem uma parceria fundamental com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e é apoiado também pela Prefeitura de Viçosa. A gente tem um convênio, que é inclusive a FACEV, a nossa interveniente desse convênio, né, com a Prefeitura, e que colabora com a sustentação financeira do programa de extensão. E o programa, ele funciona anexo à sede da Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje está na Gomes Barbosa. Eu não vou saber te dizer o número correto, mas a gente deixa o endereço para as pessoas, né, certinho. E a entrada para a Casa das Mulheres é na Rua Augusta Siqueira. Então, para o acesso, né, é via Augusta Siqueira. A gente também tem o Instagram da casa, em que a gente mantém atualizado, né, os dias, os horários de atendimento, e tem um vídeo que mostra exatamente como é que as pessoas podem conseguir chegar à casa, né, o endereço e como chegar na casa. Então, todas as informações estão aí. A gente também vai disponibilizar as redes sociais do programa. Antes da gente partir, né, para o nosso último tópico, que é a dica cultural, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, professora? Não. Reforçar algo? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava. Eu acho que é sempre assim, o que a gente precisa reforçar, que a culpa da violência nunca é da vítima, né? E que toda mulher, toda pessoa que sofreu violência, ela precisa ser acolhida e cuidada, sem julgamentos, né? E a gente precisa não se calar diante de uma situação de violência, né? A gente precisa falar sobre esse tema, a gente precisa exigir que as instituições e serviços acolham efetivamente, com cuidado, com qualidade essas mulheres, para que elas consigam, de fato, romper com as situações de violência. Todas as mulheres, né? Independente de classe, de raça, de etnia, de orientação sexual, de identidade de gênero, todas elas merecem viver sem violência. Com certeza, uma fala completíssima. Agradeço também, né? A gente agradece no final, mas também já vou adiantar para os agradecimentos pela participação, pelas falas tão pontuais e necessárias. Indo para o nosso último momento, tradição do nosso podcast também, é deixar para o nosso ouvinte uma dica, né, cultural. A gente varia entre
músicas, documentários, livros, filmes e séries. Hoje, a dica que a gente está trazendo é o filme Histórias Cruzadas. Um breve resumo do filme é que nos anos 60, em Mississippi, Skeeter, ela é uma garota da alta sociedade que que se torna, né, determinada a se tornar escritora. Então, ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade que deixam suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Skeeter faz parte, né? A Evelyn Clark, a empregada da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a conceder uma entrevista. E apesar das críticas, Skeeter e a Evelyn continuam trabalhando juntas e aos poucos conseguem novas adesões. Nós optamos por essa dica porque ele não é um filme que trata em específico da violência contra a mulher, mas uma dessas mulheres que conta a história, ela sofre violências e sem... né, falar muito sobre o filme, ele aborda essa temática sem falar necessariamente, sem ter ela necessariamente como tema principal. Então, o filme Histórias Cruzadas, né, professora? É um filme muito bom. Esse realmente, acho que dá pra gente pensar, talvez não na violência de gênero no primeiro momento, mas nas violências de raça, por exemplo, né? Isso. Que essas mulheres são submetidas. E pegando, né, pelas entrelinhas também, a gente consegue perceber vários outros tipos de violência que a gente citou ao longo do podcast também. Exatamente. Então, como eu tinha dito, né? Você me pegou de surpresa nessa dica, mas eu pensei em dois... na verdade, dois filmes, né? Ainda pensando na temática da violência. Um filme que me veio à mente no primeiro momento é o Preciosa, é um filme bem importante, assim, que conta a história, é um filme americano, conta a história de uma adolescente que aos 16 anos ela engravida pela segunda vez do próprio pai. E é uma adolescente negra, periférica, analfabeta, e aí o filme todo passa pela história dela, né? Ela sofre violência, a mãe vem de uma história de violência, ela vivencia todo aquele processo, então acho que... Mas tem uma superação ao final, então acho que vale bastante a pena. E a outra dica é uma série brasileira, Coisa Mais Linda. Ela já é uma série que retrata a realidade de uma elite branca, e mesmo nessa elite branca, né, que se passa ali entre os anos 50 e 60, a gente consegue observar como que a estrutura machista que a gente vive, ela vai impactar a vida das mulheres, né? A protagonista do filme, ela é impedida de seguir seus sonhos porque o marido abusador a impede, né? Não concorda que ela siga os seus sonhos. Então, e a estrutura machista patriarcal, ela vai perpassar toda a narrativa do filme, da série, na verdade, né? Então, é bastante interessante. Então, fica uma dica internacional e uma nacional, para a gente valorizar a produção nacional também, né? Sim, então temos aí para os nossos ouvintes 3 dicas maravilhosas para entender um pouquinho mais sobre a temática e conseguir perceber essa temática em várias realidades, que é o que a gente reforçou muito aqui nela. A violência, ela não tem uma especificidade de raça, de classe, de idade, às vezes. Então, eu acredito que são dicas bem abrangentes para eles conseguirem ter essa percepção. Então, professora Cristiane, muito obrigada. Quero agradecer também o ouvinte que nos escutou até o final do episódio. Vou reforçar nossas redes sociais. Nós somos @Fundação Facev no Instagram, Facev no LinkedIn. Tem também nosso site institucional, que é o www.facev.org.br. No nosso site você encontra, né, informações acerca dos nossos projetos, informações acerca sobre o próprio Vozes Entre Linhas, tanto o podcast quanto a newsletter. Então, né, nos acompanhe, né, para saber tudo o que acontece nos bastidores da Fundação e nos nossos projetos também. Professor, onde o pessoal consegue te encontrar? Na UFV. Professora, né? Professora. Então, a gente, como, né, sou atualmente professora na UFV, então, tem o meu e-mail, né, cristiane.magalhães@ufv.br, e a gente pode conseguir falar comigo também por meio da Casa das Mulheres, que eu sou atualmente coordenadora, né? E como eu disse, tem o @Casa das Mulheres Viçosa, em que a gente encontra, inclusive, além de onde buscar ajuda, né? No caso da Casa das Mulheres, como funciona, como chegar, a gente tem algumas dicas culturais também de filmes, livros, séries, que a gente busca deixar atualizadinho lá para quem quiser acessar e saber mais sobre violência e outros temas que perpassam a vida das mulheres.
Que bom, professora, muito obrigada. Reforço, né, aqui no município de Viçosa sobre o programa Casa das Mulheres. A gente também vai deixar tudo linkadinho para vocês conseguirem localizar as redes sociais, que dentro dela tem esses outros direcionamentos que a professora passou. Professora, muito obrigada pela participação, obrigada pelo aceite ao convite e mais uma vez, ouvinte, muito obrigada. Obrigada, Júlia, obrigada a todos e todas que estão ouvindo.